Bem, nós vamos trabalhar nesta noite, continuar trabalhando com um tema anual, falando sobre que Deus está trabalhando, continua trabalhando. Só que hoje eu trouxe uma imagem diferente. Essa aí é nosso tema anual, ok? Em obras, Deus está trabalhando em nossas vidas, nas áreas que Ele vê que precisa ser restaurada. Mas dentro da mensagem desta noite, eu busquei uma outra figura e coloquei ali. A obra continua. A obra continua. Nós sabemos que nós não conseguimos concluir uma obra com grande rapidez. Às vezes nós planejamos um determinado tempo, mas aquele tempo que nós planejamos, nós não conseguimos concluir a obra. Nós não conseguimos concluir a obra. Aliás, existe uma palavra, uma frase jocosa, que diz que parece obra de igreja, que demora muito a ser feita. Então Deus também Ele continua a trabalhar em nossas vidas. Não importa a sua idade. Você pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser um adulto, mas Deus Ele quer trabalhar na sua vida. E em alguns momentos iguais a estes que eu mencionei agora, é que Deus quer trabalhar na sua vida, porque nós estamos em culto, momento de culto, em um momento de adoração. E por falar em momento de adoração, de amor ao próximo, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, nos fala que nós precisamos amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós lemos este versículo, eu preciso entender algumas situações. Por exemplo, o uso da máscara. Quando eu não utilizo a máscara aqui dentro da igreja, eu estou pouco me importando com a saúde do meu irmão. Não estou ligando a mínima. Já tomei a vacina, pastor. Mas eu estou pouco me importando com a saúde do meu irmão. Então, se você ama o seu irmão, se você também gosta de você, é bom que você use a máscara. Eu sei que incomoda bastante, mas eu tenho a máscara e eu uso aquelas descartável, porque eu sei que incomoda. Mas essa descartável, ela não incomoda tanto. Mas se você continuar a não usar máscara, está dando um sinal de rebeldia, né? Uma pessoa desobediente e que não está sujeita às autoridades do governo, autoridade divina e autoridade também pastoral. E quando eu não me sujeito às autoridades, eu quero dizer que o que eu estou fazendo aqui pouco importa. Então vamos pegar esse versículo lá do Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, e pensar um pouquinho a respeito do compromisso que eu tenho com meu irmão dentro da igreja. Eu tenho um compromisso. Existe uma música do Ministério Aliança, do MMI, que é a primeira lição chamada Aliança, que diz: eu tenho uma aliança com você. Você tem uma aliança com o teu irmão. Então isso faz com que sejamos um pouco mais prudentes em usar a máscara, tá bom? Muito bem. Quero conduzir os irmãos que abram ou leiam ou ligue no seu celular, eu não sei, em João capítulo 5, versículo de número 17. João capítulo 5, versículo de número 17, que já está ali na tela, que nos fala desta forma: mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Então, esta obra que o Senhor está realizando em nossas vidas, Ele está realizando em várias áreas que precisam ser tratadas. Pode ser na área emocional, numa área física, numa área espiritual, mas o Senhor quer tratar, o Senhor quer trabalhar.
E aí, partindo para o escopo do sermão, a primeira situação que nós observamos aqui, Deus trabalhando. Deus trabalhando. E quando nós lemos que Deus está trabalhando, podemos ver, Deus trabalhou na redenção da humanidade. Deus trabalhou na redenção da humanidade, que encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 18 e 19, que nos diz desta forma: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Vamos parar aqui um pouco, vamos orar e daremos continuidade daqui a pouco. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nos encontramos na tua casa, mais uma vez te suplicando, ó Senhor Deus, pelas tuas infinitas misericórdias sobre nossas vidas, ó Pai. Nos auxilie, nos ajude em todos os momentos, ó Senhor. Não somente no momento de lazer, mas lá naquele setor de trabalho que teu servo está todos os dias, ó Senhor Deus. Aqueles que teus servos que têm aula presencial, aqueles que estão estudando em casa também, ó Senhor. Aqueles que estão trabalhando em home office, ó Senhor Deus. Nós te pedimos que nos auxilie a nível também das nossas fraquezas, ó Senhor Deus. Te pedimos que nos ajude, ó Senhor Deus, neste momento em que nós tanto precisamos de Ti. Momento este, ó Senhor Deus, que às vezes ficamos muito preocupados. Nós te agradecemos e te peço também, em nome e por amor de Cristo Jesus, continue a auxiliar o teu servo, que faz uso da tua palavra neste momento. Eu te agradeço e te peço, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Quando nós olhamos aqui esses dois versículos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, nós vemos que tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Senhor Jesus trabalhando. Às vezes nós costumamos, ou algumas pessoas têm por hábito de dizer o seguinte: o Espírito de Deus está passeando no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus, ele não passeia, ele trabalha. E eu creio que ele esteja trabalhando neste momento no teu coração. A presença dele é notória, não de uma forma visível, porque é um Espírito. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele também está entre nós para nos ajudar a nível da consciência do pecado, da justiça e do juízo. Então eu preciso estar atento. Por isso que eu falei no princípio, o ruído da chuva, porque tudo aquilo que não tem um som bem assim audível e que você compreende, nós chamamos de ruído, é ruído. Então o ruído da chuva, e juntamente com a minha voz, é necessário que você esteja atento. Permita que Deus fale ao teu coração. Aí, após a leitura desses dois versículos de Jesus falando que ele estava trabalhando, vem um outro slide que diz: a patologia espiritual somente Deus pode tratar. O que é a patologia? A patologia é uma enfermidade. Então a patologia espiritual somente Deus pode tratar. Às vezes nós falamos assim: eu estou bem fisicamente, mas de repente não está bem espiritualmente. Às vezes falamos: eu estou bem espiritualmente, mas sou eu que estou falando. Mas será que Deus, olhando dos altos céus, eu estou bem espiritualmente? É algo que nós precisamos de pensar um pouco. Então a doença espiritual somente Deus pode tratar, porque existem algumas áreas em nossas vidas que precisam ser trabalhadas, e cada um de nós sabemos dessas áreas. Cada um de nós sabemos qual a área que precisa ser trabalhada em nossas vidas, ou em minha vida. Nós sabemos perfeitamente. Existem algumas compulsões, e a compulsão, quando ela não é bem trabalhada, ela passa a ser uma patologia, passa a ser uma doença.
Então existem algumas coisas que nós fazemos compulsivamente, que é uma doença. E às vezes nós olhamos e analisamos como uma coisa simples, uma coisa que não tem nada a ver. E o não tem nada a ver, o inferno está cheio. O inferno está cheio, não tem nada a ver. Então, a patologia espiritual somente Deus pode tratar. A doença espiritual somente Deus pode tratar. Existem situações que muitas pessoas já foram ao médico, e ao chegar ali ao médico, o médico fala assim: olha, eu não entendo, porque eu não estou vendo nenhum tipo de enfermidade, não estou diagnosticando nada nesta pessoa. Eu não sei o que está acontecendo com ela. Então, uma doença de ordem espiritual. E o médico chega a dizer que, olha, você tem uma religião, você crê em algo, então você professa, firma na sua fé ali, porque é de ordem espiritual. Então, o que eu preciso entender? Que a doença espiritual somente Deus pode tratar. Somente Deus pode tratar. O comportamento humano, isso o homem pode tratar. A nível não de um devaneio, mas a nível de um desequilíbrio emocional, o homem pode tratar. Existe tratamento, existem profissionais nesta área. Mas para a enfermidade espiritual, o homem não consegue. Somente Deus consegue fazer isto. Dentro dessa terceira parte deste sermão, a forma de tratamento. Como que Deus pode trabalhar e quer trabalhar em nossas vidas, ou na vida daqueles que estão precisando? Deus trabalha de maneira pessoal, única, diferente e exclusiva. O tratamento de Deus é de uma forma pessoal, de uma forma única, diferente e exclusiva. Por quê? Porque somente Ele pode fazer esse tipo de tratamento na sua vida, em nossas vidas. Se eu ainda não recebi a Jesus como Salvador, Deus ele está pronto para trabalhar na sua vida, dentro desta área também. Se você já é uma pessoa salva pelo Senhor Jesus, Ele está pronto para trabalhar na tua vida também, em alguma área que você acha e vê que está deficitária. Por exemplo, o Senhor Deus trabalhou na vida de Noé. Noé precisou ser trabalhado por Deus. Moisés precisou ser trabalhado por Deus. Abraão precisou ser trabalhado por Deus. Isaac precisou ser trabalhado por Deus. Jacó precisou ser trabalhado por Deus. José precisou ser trabalhado por Deus. Davi precisou ser trabalhado por Deus. Saul, Daniel, todos esses homens precisaram ser trabalhados por Deus. Deus trabalhou na vida deles. E observe que estes nomes mencionados aqui são homens que tiveram um destaque, uma posição dentro da narrativa bíblica. Foram homens, com exceção de pelo menos um aqui, foram homens que eram ligados ao Senhor Deus. Mas Deus teve que trabalhar na vida deles. E às vezes nós que somos meros mortais, conforme esses mencionados aqui, às vezes achamos que não precisamos de um tratamento. O pastor no momento da ceia pediu que nós inclinássemos a cabeça e colocássemos diante do Senhor alguma coisa de errado que nós de repente pensamos, chegamos a pensar no dia de ontem, no dia de hoje, alguma coisa que nós fizemos no dia de hoje, alguma coisa que nós podemos estar tramando para amanhã, coisas ruins. Então eu preciso colocar diante do Senhor Deus a minha vida e pedir: Senhor, tenha misericórdia do teu servo, me ajude, porque eu estou passando por um momento difícil, Senhor. Eu não consigo, não estou sentindo paz dentro de mim, e eu preciso de paz, e tu és o príncipe da paz. E Ele vai trabalhar em nossas vidas, vai trabalhar na vida daquelas pessoas que precisam. Às vezes nós trazemos aqui do púlpito, nós que eu falo, alguns pregadores traz aqui do púlpito uma palavra
de só bênção, só de promessa, só de prosperidade, nada contra a prosperidade, nada contra as bênçãos, nada contra as promessas, mas eu preciso entender e ouvir e receber, e principalmente entender que existem áreas na minha vida que precisa ser trabalhada. Eu preciso entender isso, eu preciso estar ciente que eu não estou perfeito e alguma coisa precisa ser trabalhada em minha vida. E Deus trabalha, irmão, de uma forma única, de uma forma exclusiva, de uma forma diferente, de uma forma pessoal. Às vezes, de repente, você nem precisa conversar com uma outra pessoa, você coloca a sua dificuldade diante do Senhor Deus e Ele vai trabalhar na sua vida. Coloca diante do Senhor, se prostra diante do Senhor. A palavra adorar quer dizer se prostrar diante de Deus. Então se prostre diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso de um tratamento, eu preciso de uma ajuda. E às vezes nós só procuramos um médico, procuramos um hospital quando a situação já está bem crítica. Eu creio que de repente os irmãos já ouviram, já estiveram conversando com alguém, da pessoa falar assim: eu estou cheio de problema. Cheio de problema. Os problemas não vêm, sabe, a nível de lote, ele não vem assim, aquele montão de problemas de uma única vez. O problema vem aos poucos. Mas quando eu coloco esses problemas diante do Senhor, cada vez que surge um problema eu coloco diante do Senhor, existe uma probabilidade muito grande do Senhor me ajudar, do Senhor me curar. Mas aí eu espero, vou deixando aquilo acumular, vai acumulando, chega um ponto que fica muito difícil até de cultuar ao Senhor Deus, porque eu não consigo olhar para Deus e cultuá-lo da forma como ele precisa, e como ele merece ser cultuado. Então, se existe alguma dificuldade em nossas vidas, em sua vida, vamos colocar diante do Senhor: Senhor, cuide de mim, eu preciso da sua ajuda. Deus trabalha de maneira silenciosa e poderosa. Nós ouvimos no louvor, na ministração da irmã aqui em cima, que Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha de maneira silenciosa e poderosa. Existem coisas em nossas vidas, situações em nossas vidas que muitos têm o hábito de fazer, mas quando você menos espera, você já não está mais fazendo aquilo, porque você colocou diante do Senhor Deus. E Deus trabalha silenciosamente e poderosamente. Ele consegue tirar aquela dificuldade da sua vida, e você nem percebe, mas Deus está agindo. Mas é necessário que eu me permita ser trabalhado por Deus, que eu me permita ser tratado por Deus. Eu tenho que abrir o meu coração e falar: Senhor, eu preciso. Existem situações que às vezes em casa nós falamos assim: não vou ao médico, não, está bem, não, a febre estou com 37 de febre, não, estou com 37,5, não, estou com 38, mas quando a febre chega a 40, sai correndo para o hospital. Por que esperar que as coisas, que as situações se acumulem tanto para que eu possa estar procurando Deus? Eu devo procurar a Deus, trazendo para o nosso cotidiano. Eu preciso tomar um antitérmico quando eu saio da situação normal e entro num estágio febril. Eu tenho que tomar um antitérmico, eu preciso tomar um antitérmico. Eu não preciso esperar chegar a 40 graus para aí então sair e procurar um médico. Deus trabalha de maneira silenciosa e poderosa. Esse outro slide nos diz o seguinte: Deus trabalha em silêncio, planeja em oculto e honra em público. Olha que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Deus trabalha em silêncio, planeja em oculto e honra em público. Às vezes nós pedimos algumas coisas ao Senhor Deus, Ele vai trabalhar em oculto, sem até que você perceba. Você já colocou diante do Senhor, mas vai chegar o momento de você honrar em público.
chegar e demonstrar, Senhor, eu te agradeço, e chegar e dar um testemunho, olha, Deus fez isto e mais isto na minha vida. Então Deus trabalha em silêncio. Não podemos imaginar que o Senhor Deus vai fazer um estardalhaço, me permita essa expressão, fazer um estardalhaço para que você seja curado. Deus trabalha em silêncio. Ele não precisa de muito escândalo, de muitas notícias na mídia para você poder ser tratado. Ele não precisa disso, ele trabalha em silêncio, planeja em oculto aquilo que estará fazendo em cada um de nós que precisamos, e honra em público. É tão bom quando a pessoa chega aqui à frente e fala assim: olha, fui curado em nome de Jesus, Deus me curou. Eu estava numa situação difícil, a situação dificílima, mas o Senhor restaurou a minha saúde, o Senhor restaurou os meus negócios, o Senhor restaurou o meu casamento, o Senhor restaurou as minhas finanças, o Senhor restaurou a minha vida espiritual. Mas para ser falado em público, mas para a honra e glória do nome dele, porque foi ele que realizou. Então Deus trabalha em silêncio, planeja em oculto e honra em público. Honra em público. Lá no fundo, dentro desse outro slide, nos diz: lá no fundo, o seu coração não desistiu, porque Deus nunca permitirá que a esperança morra em coração que Ele cuida. Preste bem atenção, pega essa palavra aqui, irmãos. Pega essa palavra aqui, ó. Lá no fundo, o seu coração não desistiu, porque Deus nunca permitirá que a esperança morra em coração que Ele cuida. Ele está cuidando do teu coração, Ele está cuidando do nosso coração. Então Ele não vai permitir que essa esperança morra, porque quanto mais eu coloco a minha fé, quanto mais eu professo a minha fé, quanto mais eu me coloco diante do Senhor, a probabilidade de uma cura mais rápida, irmãos, ela vem, de acordo com a vontade dEle. A esperança morra em coração que Ele cuida. Ele não vai permitir. Se Ele está tratando, Ele não vai permitir que a tua esperança morra, porque Ele está cuidando de você. E nem você deve falar assim: eu estou cansado de viver. De repente já ouvimos alguém, você já ouviu alguém dizer, falou assim: eu estou cansado de viver. Por que você está cansado de viver? Por um acaso nós estamos no lugar de Deus? Por um acaso você está no lugar de Deus? Para falar que quer partir, quer estar junto a Ele, quer estar ao lado dEle? Porque é Ele que nos dá a vida, e é Ele também que recolhe para si aqueles que são preciosos a Ele. É Ele que recolhe. Então o tempo pode passar, pessoas podem julgá-lo, o tempo pode passar, pessoas podem julgá-lo, mas as circunstâncias podem mudar. Mais de você, Deus nunca se esquece. Mas de você, Deus nunca se esquece. O tempo pode passar, pessoas podem julgá-lo, as circunstâncias, mais de você, Deus nunca se esquece. Deus nunca vai se esquecer dos seus filhos. Não existe sequer uma mãe aqui dentro desse santuário que tenha esquecido o filho, largado o filho em qualquer lugar, virado as costas e ter ido embora e largado o filho em qualquer lugar. De repente algumas mães aqui estão preocupadas com esta chuva, estão preocupadas com seus filhos. Meu filho está lá na igreja, como que ele vai voltar? Então, da mesma forma, ou de uma forma bem melhor, bem superior, o Senhor Deus, Ele está por demais preocupado com cada um de nós. Não se assuste com o silêncio de Deus. Não se assuste com o silêncio de Deus. Eu estou enfermo, pastor, há 3 meses. Pastor, eu estou enfermo há 4 meses. Então não se assuste com o silêncio de Deus. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Eu não sei qual a área da sua vida que Deus está trabalhando, mas tenha certeza que Ele está trabalhando. Então não se assuste com o silêncio de Deus. Ele está trabalhando.
E com certeza, quando Deus trabalha, quando Deus age, a vitória é certa, irmãos. Porque Ele é o médico dos médicos. E quando eu coloco a minha vida diante do altar dele, quando eu me apresento a este Senhor, Ele começa a cuidar de uma forma esplendorosa, irmãos. Eu já já fiz estágio em hospital, e eu via o quanto era difícil tratar de um enfermo. Aquele enfermo, sabe, que dá trabalho, aquele enfermo que não está satisfeito, aquele enfermo, lógico que estando ali num leito hospitalar, você não está satisfeito, mas ele está assim no momento, dentro da enfermidade, no momento de ter raiva de todas as coisas. E algumas pessoas no leito hospitalar, ela tem raiva e não quer nem te ver. Quando você chega com um remédio, a pessoa fala assim, ó, sai para lá com este remédio. Existem pessoas assim, dentro dos hospitais. Mas só que o Senhor nosso Deus, Ele vai trabalhando a partir do momento que eu permita ser tratado. Voltando para o nosso dia a dia, quando a enfermeira vem com a injeção a ser aplicada intravenosa, você coloca o teu braço ali e ela vai aplicar aquela injeção, porque ela sabe o que é melhor para você. A mesmíssima coisa em relação ao nosso Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Então não se assuste com o silêncio de Deus, Ele está trabalhando. Pastor, o meu filho, pastor, a minha filha, pastor, o meu esposo, pastor, a minha esposa, Deus está trabalhando. Se você está orando, se nós estamos orando pelos nossos filhos, se nós estamos orando pela nossa família, Deus está trabalhando. Pode estar trabalhando em silêncio, mas está trabalhando. Eu preciso crer nisto. Aí eu já oro pela minha mãe, já oro pelo meu pai. Há 5 anos ele não se converteu ainda. Ele não vai se converter devido à sua vontade. Não depende de você para ele se converter, para ele aceitar a Cristo. Não depende de você. Não depende de Deus também, depende da própria pessoa. Se eu quero ser tratado, eu tenho que me colocar à disposição. Eu não posso chegar no hospital e falar assim, não, eu quero o médico tal, quero que ele me atenda. Se você está passando mal, qualquer pessoa de roupa branca que aparecer na sua frente, você vai chamar e vai deixar te tratar. Então abra o seu coração, deixe Deus trabalhar. Permita que o Senhor trabalhe em sua vida, avançando um pouco mais, aguardando o tratamento. Quem espera em Deus precisa ter bom ânimo. Quem espera em Deus precisa ter bom ânimo. Se eu confio neste Deus, se eu creio neste Deus, eu preciso ter bom ânimo. Quem espera em Deus não será envergonhado. Quem espera em Deus não será envergonhado. Quem espera em Deus chega lá. Quem espera em Deus sempre vai chegar onde pretende. Quem espera em Deus. Mas quando eu me coloco à disposição, que Ele trabalhe na minha vida. E partindo já para a conclusão, temos aqui 2 versículos que nos diz o seguinte, em Ezequiel 2 fala assim, ó, Ezequiel capítulo 2, versículo de número 1, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. No versículo de número 2, então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então observa, Ezequiel, na sua primeira visão, quando Deus fala a ele, Ezequiel ouviu o que Deus estava ordenando que ele fizesse. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E com toda a certeza o Senhor Deus está falando a você nesta noite, põe-te em pé que eu quero falar contigo. Ou abra o teu coração que eu quero falar contigo, eu quero falar a você. Eu preciso que você se coloque à disposição, porque tem uma longa jornada pela frente, e eu estou precisando de você. E no versículo de número 2, entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava.
ouvi o que me falava. Tudo isso uma questão de obediência, uma questão de confiança. Ezequiel já estava no exílio, ele estava na Babilônia. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia, e lá ele estava também. Mas Deus tinha uma mensagem para o povo dele, para o povo de Israel. Mas falou com Ezequiel: Ezequiel, eu preciso de você. E Deus certamente está falando a você nesta noite: eu preciso de você. Mas se coloque em pé, se coloque à disposição para que eu possa trabalhar na sua vida. Se coloque de pé para que eu possa tratar da sua vida. Mas esse se colocar de pé mencionado agora, não é você ficar em pé agora no teu lugar e falar assim: olha, eu quero ser tratado por Deus. Mas você pode se levantar a nível espiritual e falar: Senhor, eu estou me colocando diante do teu altar. Eu me coloco diante do teu altar, porque eu quero ser tratado. Porque existem áreas na minha vida, ou existe área na minha vida que precisa de um tratamento. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Foi necessário que Ezequiel se colocasse, se posicionasse, que ele fizesse aquilo que o Senhor Deus havia ordenado a ele. Deus deu uma voz de comando. Deus deu uma voz de comando. Se o Senhor Deus falasse assim: ó, continue deitado, ele continuaria deitado. Mas Deus falou: levante-se. Se o Senhor Deus falasse: continue prostrado, ele continuaria prostrado. Mas Deus falou: levante-se. E o Senhor Deus não está falando para nós hoje, nesta noite, não está falando continue prostrado, continue deitado, mas está falando: levante-se, que eu quero te ajudar. Eu quero, sabe, tirar de você toda esta angústia, todo esse sofrimento, tudo isso que te incomoda. Às vezes queremos nos livrar de algumas situações, mas humanamente nós não conseguimos. Nós não conseguimos, não temos força suficiente para nos libertarmos de algumas situações. Mas Deus pode fazer isso. Deus, ele é capaz de fazer isso. Mas para isso eu preciso me colocar em pé, eu preciso ficar em pé e permitir que o Espírito dele fale ao meu coração. E eu espero que nesta noite o Espírito Santo de Deus tenha falado ao teu coração, a partir do momento que você saiu da sua casa. Porque quando você saiu da sua casa, você falou assim: eu estou indo à igreja para cultuar a Deus, para cultuar ao Senhor. Você não começou a cultuar ao Senhor a partir do momento que você entrou aqui. Você já iniciou o culto quando você estava separando a sua roupa para vir para a igreja. Já começou a adorar a Deus. Já começou a pedir a intervenção de Deus na sua vida. Senhor, venha na minha vida, esteja na minha vida. A partir do momento que Deus colocou o desejo no teu coração de estar aqui para cultuar o nome dele. Não foram esses momentos aqui de pregação que você começou a cultuar o Senhor Deus. Você começou a cultuar a Deus em casa quando você saiu. Aqui nós estamos culminando com aquilo que você iniciou lá na sua casa. Aqui nós estamos encerrando com aqui a nível de palavra, com aquilo que você começou lá na sua casa. E o propósito do Senhor Deus é que você saia daqui, retorne para o seu lar. Amanhã um novo dia de trabalho para muitos que estão trabalhando, que não estão gozando o período de férias. Mas continue: Senhor, me mantenho de pé, que eu quero ouvir a tua voz. Eu estou esperando, ó Senhor Deus, que tu fales ao meu coração. Eu estou esperando, Senhor, uma mudança, mas uma mudança radical, ó Senhor Deus, em minha vida. Porque quando eu peço uma mudança radical na minha vida, é muito difícil, irmãos. Porque eu estou indo contra as minhas próprias vontades. E você ir contra as tuas próprias vontades é praticamente impossível de resolver, porque eu gosto daquilo. E se eu gosto de uma coisa, dificilmente eu vou abrir mão. Mas quando se trata de eu me colocar diante do Senhor, eu tenho que abrir mão de muitas coisas que eu gosto de fazer. Coisas que eu gosto de fazer, mas que desagradam ao Senhor.
Então, se eu quero ser tratado por esse Deus, se eu quero ser cuidado por este Deus, eu tenho que pedir, falar com Ele: Senhor, essa obra que Tu iniciaste, essa obra tem que continuar. Eu ainda não estou pronto, essa obra tem que continuar, porque não existe ninguém na face da terra que fala assim: olha, já estou pronto, já estou preparado, tudo que Deus tem que fazer na minha vida Ele já fez. Não existe ninguém na face da terra, ninguém. Só houve um homem, que foi o Senhor Jesus, que não precisou de um tratamento, porque Ele não tinha pecado. Mas todos nós que aqui estamos nesta noite, nós fomos gerados em pecado. Fomos gerados em pecado. Então nós precisamos, sim, pedir ao Senhor: Senhor, a obra precisa continuar. Continue trabalhando na minha vida, Senhor. Por mais, vou dizer assim, fiel que você seja à palavra, por mais fiel que você seja ao Senhor da palavra, mas alguma coisa precisa ser mudada ainda. E nós sabemos disto. E precisamos nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, trate da minha vida, trate de mim, porque eu estou precisando. Porque existem coisas que às vezes a mãe não sabe, existem coisas que às vezes o pai não sabe, existem coisas que às vezes a esposa não sabe, existem coisas que às vezes os esposos não sabem, mas Deus sabe. Deus sabe. E Ele quer te ajudar. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos ajudar. Então a nossa oração tem que sempre ser essa: Senhor, a obra continue. Continue trabalhando na minha vida, Senhor, porque eu sei que sozinho vai ser e está sendo muito difícil para eu levar a minha vida conforme a sua vontade. Agora, quando eu não quero nada, conheci uma pessoa, rapidamente, antes de encerrar, conheci uma pessoa que era diabética, era chefe de enfermaria no ambulatório, no local onde eu trabalhei, e ela sabia, ela era enfermeira, sabia que era diabética, mas mesmo assim, ela comia de tudo, açúcar, pão, batata, ela comia de tudo. Morreu nova, morreu muito nova, porque ela demonstrou que ela não se amava. E quando eu me amo, eu cuido de mim. Senhor, trata desse teu servo, trata dessa tua serva. Então, quando eu me amo, quando eu quero crescer cada vez mais na presença do Senhor, eu preciso ter a consciência de falar: Senhor, cuide de mim. E eu preciso ser cuidado, eu preciso ser trabalhado para poder trabalhar e ajudar a outra pessoa. Primeiro eu tenho que me tratar, para depois tratar uma outra pessoa. Já mencionei aqui um caso todas as aeronaves. Aquela aeromoça fica lá no meio, como está lá nossa irmã lá na frente, e ela faz um sinal: olha, vai cair em situação de despressurização, vai cair a máscara. Você primeiro coloca a máscara em você e depois coloca na pessoa que está ao seu lado. De repente você precisa ser tratado para tratar a pessoa que está dentro da sua casa. De repente você precisa se colocar numa condição de: eu quero um tratamento para tratar da pessoa que está dentro da sua casa. Mas tem que começar por você. Não pode esperar que comece pelos diáconos, pelos pastores da igreja. Tem que começar por você. É você. É você e Deus. Porque somente você, somente eu sei a área que precisa ser trabalhada na minha vida. Eu sei a área que precisa ser trabalhada na minha vida. E cada um de nós sabemos das áreas que precisam ser trabalhadas em nossas vidas. Então nos coloquemos diante do Senhor. Fala: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Eu quero ser trabalhado por ti. Eu preciso ser trabalhado por ti. Porque esta doença, essa patologia espiritual, nenhum homem é capaz de tratar, é capaz de cuidar. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, em o nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer
porque embora saibamos das nossas falhas, ó Senhor Deus, Tu nunca, ó Senhor Deus, nos deixarás de lado. Sempre estarás, ó Senhor Deus, de plantão, ó Senhor Deus, para tratar de cada um de nós, das áreas que precisam ser trabalhadas. E por isso, ó Senhor, nesta noite me coloco diante de Ti, e coloco também os Teus servos, ó Senhor Deus, que reconhecem que precisam de um tratamento. Te pedimos, ó Senhor, cuide destas pessoas, cuide de cada um de nós, porque sabemos que Tu podes, ó Senhor Deus, Tu tens o poder para curar, ó Senhor Deus, de algumas enfermidades espirituais, ó Senhor, e enfermidades físicas também, porque Tu és o médico dos médicos, ó Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, pelos Teus servos que saíram de seus domicílios e vieram até a Tua casa, ó Senhor. O filho que saiu de casa para visitar o pai. Os Teus filhos estão aqui, ó Senhor, e estão Te pedindo: Pai, me ajude. Então, em nome e por amor de Cristo Jesus, ajude a cada um desses que estão pedindo um tratamento, ó Senhor. Nós Te agradecemos e Te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.